Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte 21. Na parte anterior a gente continuou estudando os orixás, falta, pelas minhas anotações aqui, a gente vai estudar mais 3 orixás, depois temos mais um subcapítulo e a gente finaliza o capítulo sobre os orixás. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Se não, no máximo mais um vídeo a gente vai conseguir finalizar. No vídeo anterior a gente viu o Obaluayê, né, junto com Oroiná, e aí agora a gente vai começar o estudo falando sobre Nanã. Que aí, se você já está acompanhando comigo o estudo dessa obra, você já está percebendo que a espiritualidade através de Rubens Saraceni está fazendo os parzinhos dos orixás, os orixás que um complementam o outro, apesar de ter orixás que trabalham com todos os outros, né? Então, no vídeo anterior a gente finalizou com o Baluayê, que é um orixá do elemento da terra, da questão da cura, da evolução, e agora a gente vai ver quem vai trabalhar junto com ele, que é Nanã. Então, ó, Nanã Buruquê é dual porque manifesta duas qualidades ao mesmo tempo. Uma vai dando maleabilidade, desfazendo o que está paralisado ou petrificado. Outra vai decantando tudo e todos dos seus vícios, desequilíbrios ou negativismos. Nanamburuque é unigênita, pois foi gerada nesta qualidade dual do Divino Criador, que a tornou sua qualidade. Lembrando esse S com letra maiúscula, que é uma qualidade de Deus, né? Aquela que desfaz os excessos e decanta ou enterra os vícios. Nanamburuque, por essa qualidade em si, também a gera de si, multiplicando-se nos seus tronos intermediários e repetindo-se na qualidade divina, que lhes transmite pela sua hereditariedade divina. Ela forma com o Baloaê um par natural, e são os orixás responsáveis pela evolução dos seres. Se o Baluaê é estabilidade e evolução, Nanamburuque é maleabilidade e decantação, pois ela é um orixá água-terra que polariza com ele, dando origem à irradiação da evolução. Aí antes a gente continuar, vamos parar para refletir. Olha que interessante. Então, opa, mexeu aqui a câmera. Olha que interessante. O Baluaê, terra, né? A base da evolução. Esse elemento que vai dar essa questão da estabilidade. Nanã vai ser o elemento água-terra. O que acontece quando a gente começa a moldar a terra? Ela não vai ficando maleável como barro, como argila? Então, olha que interessante. Ele vai estabilizar, vai ter a questão das curas das ervas, por exemplo, e vai ter evolução. Ela vai ajudar ao que? A decantar isso. Da mesma maneira como às vezes nós descartamos as coisas na terra e ela vai decantando aquilo, absorvendo aquilo, né? Nanã vai ter essa mesma característica. Então você vê, ela vai trabalhar junto com ele. Então são os dois orixás que vão fazendo a evolução, lembrando, né? Vamos pegar lá atrás. A gente viu que tem vários orixás que trabalham na evolução em diferentes áreas. Como nós vimos ali ali junto com o Xangô. Ah, me deu um branco agora. Cadê? Yansan, claro. Entende que também vai ajudando essa questão de trazer de volta para o caminho, que nada mais também é uma questão do espírito estar evoluindo, retornando, se perdeu ali nos caminhos da vida, retornando a isso, né? Nós temos Oxalá, por exemplo, que também vai trabalhar com essa questão de evolução, na questão da evolução espiritual, na questão da fé, e aí que o Baluaê, você vê, vai ter essa característica dessa evolução geral junto com Yansan, com Nanã, perdão. Então, olha que interessante, né? Outra coisa aqui na leitura que vai me chamando a atenção é nessa característica dual dela, né? Então você vê como a própria espiritualidade nos ensina aqui, ó. Ela foi gerada na qualidade dual, tem. Então, cadê aqui? Que ela vai manifestar duas qualidades ao mesmo tempo, né? Uma vai dando maleabilidade, entende? Desfazendo o que está paralisado e petrificado, enquanto o outro vai decantando, né? Os desequilíbrios, os vícios. Então,
eu entendo aqui que, que, que vai agir interessante, porque dependendo da situação, as coisas pedrificam, né? Elas ficam muito difíceis. Então a gente sabe de várias leituras espirituais, por exemplo, de espíritos que estão extremamente endurecidos, enrijecidos no mal. E aí, mesmo que a lei divina os alcance, eles ainda estão tão enrijecidos que às vezes não vai, né? Tamanha petrificação. E é interessante ver esse estudo aqui de Nanã, porque por ela ter essa característica dual, ela vai conseguindo, né? Acredito que alcançando esses espíritos com mais eficiência. Por quê? Porque da mesma maneira que vai quebrando aqueles corações, por exemplo, endurecidos, vai se decantando o vício. Né? Então aquela pedra enrijeceu, aquele monte de terra ficou aquela coisa dura, que extremamente rígida. Mas aí você vai molhando aquela terra e ela vai começando a amolecer e ficar moldável. E aí aquelas vícios vão se decantando para quê? Para se acessar outras energias e ajudando em outras áreas também, né? Então eu achei muito interessante essa característica de Nanã, né? Vamos continuar aqui a leitura. Nanã Buruque é cósmica, dual e atua por atração magnética sobre os seres, cuja evolução está paralisada e o emocional está desequilibrado. Então olha que interessante. Então a gente vê que ela tem uma atuação geral, né? Dual, que é da característica dela mesmo, e seres que estão extremamente enrijecidos. Então olha que interessante. Vai corroborar o que eu acabei de falar, né? Então, pum, estão extremamente endurecidos, ela vai conseguir atuar e ajudar nisso. Por essa sua qualidade, ela é a divindade ou o mistério de Deus que atua sobre o espírito que vai reencarnar, pois ela decanta todos os seus sentimentos, mágoas e conceitos, dilui todos os acúmulos energéticos e o adormece em sua memória, para que o Baluaê reduza-o ao tamanho do feto no útero da mãe, que o reconduzirá à luz da carne, onde não se lembrará de nada do que já vivenciou. É por isso que Nanã é associada à senilidade, à velhice, que é quando a pessoa começa a se esquecer de muitas coisas que vivenciou na sua vida carnal. Portanto, um dos campos de atuação de Nanã é a memória. Aqui está entre aspas, tá? Dos seres. E se Oxóssi aguça o raciocínio, ela adormece os conhecimentos do espírito para que eles não interfiram no destino traçado para toda uma encarnação. Então, olha que interessante o que a espiritualidade vem nos dizer. O Baluaê vai trabalhar para ajudar essa questão do encarne, né? Então a gente sabe como é que funciona, só para conceituar rapidinho, tá? Uma encarnação que é planejada, né? Porque a gente sabe que também tem tráfico de encarnações e tal, uma conversa um pouco mais complexa. Mas o padrão o básico é: a encarnação vai ser planejada, junto com os mentores, junto com os seus espíritos afins, com a espiritualidade maior. Ah, então você vai vir, aí vai se conversar com o pai e com a mãe, ó, você aceita esse espírito aqui, e aí aceita, show. Vai se ter a relação, no momento da fecundação do óvulo, aquele espírito já é automaticamente magnetizado naquele óvulo. E aí, conforme o óvulo vai se desenvolvendo, o espírito vai se adensando, se diminuindo para conseguir vir para a matéria. Então, olha que interessante o que a espiritualidade, através de Rubens, nos ensina aqui. Que o Baluaê vai trabalhar nesse processo junto com o Nanã. Ó. E aí, olha que bonito. Vou fazer a releitura aqui para não chamar, deixar bem visível para nós esse ponto. Que vai decantando sentimentos, mágoas, conceitos, diluindo tudo isso. Então a gente sabe, porque nós estamos encarnados, então a gente sabe por nós mesmos, né? A gente não precisa que ninguém nos ensina, nós já estamos vivendo isso, experienciando isso. O esquecimento da carne, né? Nós sabemos disso. Mas, da mesma maneira, a gente sabe que tem questões e características que ficam intrínsecas a nós. Então, às vezes, tem pessoas que a gente encontra que a gente nunca viu na vida, mas pá, essa pessoa, não, cara, não ligou. Essa, muitas vezes, é a questão de mágoa, de ressentimento de vidas pregressas. Então, você vê que por mais que ela trabalhe para ajudar isso a se decantar, isso não se resolve da noite para o dia. E faz total sentido, porque senão a gente ia encarnar
e já ia, né? Cadê a questão de se evoluir, de se melhorar, né? A gente que tem que fazer esse trabalho. Da mesma maneira que a gente plantou aquela mágoa, a gente vai ter que plantar o perdão naquela mágoa, né? Claro que a gente vai ter essas energias nos ajudando, né? Essas entidades nos ajudando, Deus nos ajudando, né? Mas nós temos que trabalhar por nós mesmos, né? Então, é interessante ver que ela vai trabalhar nisso para quê? Para que aquilo se diminua. Porque imagina, uma encarnação pregressa desencarnou com um ódio muito grande de um espírito. E aí foi feito todo um trabalho, um resgate, tudo, mas aquele ódio ainda está forte em ti. Se tu encarnar, às vezes, com aquele ódio extremamente fortalecido, vai te dificultar a encarnação. Então, tu vê, tem essas energias, esses orixás, que vão vir aqui para curar. Lembra da característica de cura de Obaloaê? Essa característica de decantação de vícios de Nanã. Para quê? Para diminuir aquilo o máximo possível para entrar em conformidade com a reencarnação. E aí, vou reler aqui esse ponto, para não passar batido também, para trazer o foco para nós, da importância disso. Ó. Os átomos elétricos vai adormecer na memória para que o baloaê reduza ao tamanho do feto no útero da mãe, que o reconduzirá à luz da carne. Então, olha que bacana. Por mais que seja muito difícil estar aqui encarnado, estar na matéria densa, num planeta de provas e expiações como agora, no meio do ápice da transição planetária, mas olha como nos traz essa informação de novo, como o processo encarnatório é uma etapa de evolução, uma etapa de ajuda. Não é uma punição, não é você vai encarnar porque Deus vai te prejudicar, vai te punir, não. Mas é um caminho para a gente conseguir expurgar as coisas no corpo físico e dar um salto evolutivo. A gente vai ver mais lá para frente, bem mais para frente, quando a gente for estudar o Reino dos Encantados, que são uma classe de irmãos nossos que não encarnam. A gente vai ver com mais profundidade o que a gente está vendo aqui dessa questão da encarnação, tá? Não vou dar spoiler, mas olha que interessante, né? Aí depois, no final aqui do que a gente acabou de ler, interessante que ela está ligada à senilidade, né? Então, fico pensando assim, será que ela vem nos ajudar naquela questão de que, por exemplo, muitas vezes está vivendo a vida, e diz, né? Principalmente quando é muito jovem, a vida, nossa, a vida é infinita, né? A gente não consegue ter essa percepção da finitude da encarnação. E conforme a nossa vida vai passando e nós vamos amadurecendo, vamos envelhecendo fisicamente, a gente vai vendo cada vez mais a finitude chegando, né? Então a gente vê pessoas próximas a nós começando a desencarnar, então a gente começa, pô, peraí, mas, né? Então, ela vem nisso. Aí fiquei pensando aqui, não sei a resposta, tá? Mas fiquei pensando, será que essa característica de decantação de vícios que Nanan tem vai trabalhar naquela característica de quando a gente envelhece, a gente começa a repensar mais a vida? Então a nossa energia diminui um pouco, porque nós estamos envelhecendo, então nosso corpo físico vai se sentindo cansado, mas às vezes não é com todo mundo, claro. A espiritualidade nos diz, né, que o tipo da humanidade que está aqui, às vezes envelhecer, fica ainda mais reticente à mudança, mas tem muitas pessoas que envelhecem e começam a repensar as coisas, né? Então, eu tenho um exemplo, por exemplo, na minha família. Minha mãe era extremamente explosiva, né? Minha mãe sempre dizia que ela demorava anos para construir um castelo e às vezes em um dia ela destruía aquele castelo, né? No sentido de uma metáfora de estou construindo uma coisa e depois num dia, num ataque de fúria, eu destruí tudo e já era. E aí, conforme ela foi envelhecendo, ela foi aliviando isso, melhorando e tendo mais paciência, e respirando mais. E às vezes pensando, pô, mas será que resolve isso na discussão, na briga? Pô, será que não dá para conversar uma segunda vez para ver? Então, fico me questionando aqui se essa questão de Nanã está ajudando nos processos de velhice não vem justamente para isso, para ir começando a decantar, neste exemplo da minha mãe ser explosiva, pô, começar a trabalhar essa característica. Ah, mas antes ela não estava trabalhando? Não, ela com certeza tinha acesso a essas energias de ajuda, de auxílio. Mas será que a minha mãe estava buscando sintonizar aquilo? Ela estava com aquilo tão latente que ela não conseguia nem sintonizar naquilo. Entende? Aí precisou decantar um pouco isso para aí conseguir alcançar essas energias e aí começar a se decantar isso. Né? Aí vamos ver aqui últimos 2 parágrafos sobre Nanã. Ó. Portanto, nos campos de atuação. Não, a gente já viu aqui a questão da memória, né?
Em outra linha da vida, ela é encontrada na menopausa. No início dessa linha está Oxum, estimulando a sexualidade feminina. No meio está Iemanjá, estimulando a maternidade. E no fim está Nanã, paralisando tanto a sexualidade quanto a geração de filhos. Observem que tudo isso acontece com a maioria dos espíritos, sem que tenham consciência de que isso está acontecendo. Porque, como qualidades de Deus, Nanã Buruquê, Obaluaê e todos os demais orixás realizam o que têm de realizar sem que saibamos que ou como estão atuando sobre nós, sempre visando ao nosso bem-estar e à nossa evolução contínua. Então, olha que interessante. Finalizamos essa trilha, né? Então, como a espiritualidade através de Rubens vai nos relembrar, Oxum vai estar aqui nesse início fortalecendo a sexualidade, né? Com o seu fogo e com as suas características. No meio vai estar Iemanjá, que nós vamos estudar já na sequência, que tem toda essa característica de amor e de geração, né? De criação. E depois temos Nanã fechando o ciclo, né? E aí depois vai finalizar aqui, né? Dizendo como tem orixás, como a gente viu lá na questão da justiça, que mesmo que tu não queira, mesmo que tu não peça, eles vão agir. E aqui vai dizendo, ó, vão trabalhar em tudo. E vai fazer total sentido, né? Porque já... E olha como Deus é perfeito no que ele faz, né? Então existe um momento onde ele vai potencializar a sexualidade para você viver aquela sexualidade, mas existe um momento onde o corpo físico não vai mais estar. Imagina se você estivesse com a sexualidade extremamente exacerbada e tendo geração de espírito, porque quando você fecundou o óvulo, vai ter um espírito anexado ali, você querendo ou não. Ah, mas não tem a espiritualidade maior trabalhando na... Sim, vai catar o primeiro espírito que está ali, ele vai ser puxado magneticamente para aquele óvulo. E aí pensa, às vezes você tinha que se decantar coisas e repensar a sua vida para, nesses últimos anos da encarnação, na velhice, você consiga superar situações, né? Ou às vezes passar por coisas na carne, para que seja nessa reta final para expurgar, para se limpar e desencarnou, pronto, acabou. Se fosse lá com 20 anos, imagina, teu corpo com a força da vitalidade, e aquilo ia se perdurar um monte, aí capaz de ficar com sequelas, tua encarnação ia ser mais difícil. Então, por isso que às vezes acontece muito na velhice doenças mais extremas, claro, existe toda a questão, né, de decisões que são feitas ao longo de décadas, que aí às vezes, fumei 20 anos, aí, fiquei velho, apareceu um câncer, entende? Porque, pô, você tem 20 anos fumando, obviamente que ele vai, uma hora vai eclodir toda aquela tranqueira que tá, de sujeira que tá no teu perispírito, né? O teu espírito, aquilo ali vai materializar na carne como um mata-borrão, né? Nós temos esse conhecimento já. Mas então a gente não pode desconsiderar decisões ao longo da vida, mas nós sabemos que Deus, na sua sabedoria, espiritualidade maior, faz com que certas situações, principalmente de limpeza na carne, aconteçam na velhice. Por quê? Porque tu já tá meio desencarnando. Então, cara, expurga isso agora, né? E aí, por exemplo, me vem aqui agora a lembrança de Chico Xavier, que fez um trabalho lindíssimo. Nossa, a gente nem tem... Tanto como João Evangelista, depois com Francisco de Assis, e a última encarnação como Chico. E aí, ele teve um problema de visão. E aí você fala, pô, mas Chico, mas como é que tá com problema de visão? Não vou lembrar agora de cabeça, em determinado momento, da encarnação dele. E aí, mais pra reta final, ele teve um problema de coração. E aí, eu lembro que eu vi isso, um repórter chegou e falou, Chico, mas como é que tu tem esse problema? Tu que tá trabalhando para Deus, tudo, como é que Deus permite? Ele fala assim, que maravilha. Você fala assim, mas como maravilha você tá com esse problema de saúde? Muita gente já tá desesperada, já tá brava, já tá revoltada, já tá indignada, já tá dizendo, pô, eu trabalhei tanto, Deus, para ti, para espiritualidade maior, psicografei centenas de livros, estou com problema de visão. Ele falou assim, mas que bom que eu estou quitando isso aqui na carne. Então você vê um expurgo na carne quando ele já estava mais velhinho. Imagina se ele tivesse problema de visão com 20 anos. Quanta coisa que ele fez e talvez ia conseguir fazer, mas com uma dificuldade maior. Agora, quando já estava mais velhinho, que ele já tinha toda uma rede de apoio, entende? Ele já tinha vivido muita coisa da vida dele. Então, imagina ele 20 anos, forte, viril, querendo viver uma vida. Por mais que ele viveu a vida dele inteira, dedicação à obra de Jesus e à obra de Deus, e fincando aqui na terra essa bandeira do Espiritismo. Essa missão e trabalho lindíssimo que ele fez.
mas ele ainda tinha uma vida como pessoa, como homem normal. Então imagina ele cego, né? Então olha como Deus, na sua sabedoria, ele fala assim, opa, peraí, precisa se expurgar isso? E eu não sei, tá? Eu não sei por que Chico teve que passar por aquilo. Mas com certeza teve um motivo de ajuda, de evolução, como a própria espiritualidade veio nos trazer aqui no final de... Aqui, ó, vamos reler. Ó. Sabemos que como estão atuando sobre nós, sempre visando o nosso bem-estar e nossa evolução contínua. Então aquilo ali teve um propósito. E aí tu vê Chico na sua sabedoria, na sua ligação com Deus, na sua ligação com a fonte criadora, vai dizer, ó, opa, eu sei que isso é pro bem. Então às vezes nós, pequenininho, já se revoltamos. Ele, pô, não, tá tudo certo, tá expurgando, né? E agora a gente vamos ver a questão das oferendas, tá? Lembrando que vamos ter um capítulo mais para frente específico sobre oferendas, então eu não vou deixar aqui a minha visão sobre o tema, vou só explicar para vocês. Oferendas para Nanã: velas brancas, roxas e rosa, champanhe rosé, calda de ameixa ou de figo, melancia, uva, figo, ameixa e melão. Tudo depositado à beira de um lago ou mangue. Agora, 21 minutos, não, nós vamos ver ainda em Iemanjá. Vamos lá, Iemanjá. A qualidade genésica do Divino Criador é a fonte da vida e das coisas que dão sustentação a ela. Olorum cria e gera em si mesmo, e criou e gerou nessa sua, S maiúsculo, qualidade, uma divindade criativa e geradora, que é essa sua qualidade em si mesma. Então surgiu Iemanjá, divindade unigênita, gerada na qualidade criativa e geradora de Olorum, que a tornou em si mesma a sua qualidade criativa e geradora. Ela é unigênita e por isso tanto gera em si quanto gera de si. Quando gera em si, dá origem à sua hierarquia de tronos da criação e tronos da geração, que são divindades que manifestam uma dessas suas naturezas de Iemanjá. Então a gente já para aqui, vamos já ver que Iemanjá tem essa característica de geração, essa característica de criatividade, essa característica de amor, como tudo que Deus faz é baseado no amor, então ela vai ter essa característica forte também do amor. E aí fica aqui só, a gente vai ver isso mais para frente, mas só para já deixar um ponto de atenção, água. Então nós vimos lá atrás Nanã, que decanta através da água, junto com o Obalué, que vai ter essa evolução, vai se gerando na água, e aqui agora nós temos Iemanjá, que é essa primeira orixá do elemento água. Depois nós vamos ver o orixá que vai trabalhar junto com ela, tá? Que vai ser o Molu, mas nós vamos ver isso depois. Então já ficamos aqui. Esse ponto aqui, beleza. Pô, entendemos que Deus, na sua sabedoria, criou Iemanjá com essa característica de geração, com essa característica, portanto ela vai ter um trono, né? Como tá aqui, ó, temos o trono da criação e o trono da geração, né? Depois a gente vai ver com bem mais detalhes isso, tá? Mais para frente ao longo do livro aqui. Nós vamos ver os tronos da geração, da criação, se aprofundando neles. Mas a gente pensa, pô, mas na água? E aí a gente olha aqui no plano físico. A gente pensa, pô, no plano físico, nós sabemos que não existiria vida na Terra sem água. De qualquer espécie. Nós mamíferos, sem água não morremos. Tem. Mas os insetos também. E os répteis também. Então a gente vê que toda a vida depende da água. E aí a gente vai lá e vê o que a física, né, o que a química, o que a ciência humana aqui, ainda limitada, porque só olha o plano físico, mas o que ela nos ensina sobre a evolução. Então nós vimos lá atrás sobre a gênese do planeta, lembra? Nós damos um capítulo só sobre isso. E aí nós vimos bilhões de anos adensando energia, bilhões de anos até começar a estar tudo preparado aqui nos tronos dos orixás e tudo. E nós vimos que a geração da vida se deu na água. Tem da primeira bactéria que vai evoluindo, tem. Então, olha isso.
Olha como na própria criação do planeta a gente já tem Deus mostrando o seu agir. Entende? Isso não é à toa, isso também não é coincidência. Pensa, mas é coincidência. É porque o pessoal da Umbanda quer atribuir isso. Não, não, não. Não é. Não é. Isso é Deus nos mostrando o seu agir. Se a gente não soubesse o conhecimento da Umbanda, o orixá ia continuar agindo. A gente acabou de ver isso aqui. Entende? Então Iemanjá, na sua qualidade de geração da vida, ia continuar trabalhando igual. E continuando ligado aos elementos da água. Né? Vamos continuar aqui a leitura. Ó. A lenda nos diz que Iemanjá é tida como a mãe de todos os orixás. E ela está relativamente certa, já que se algo existe é porque foi gerado. E porque Iemanjá é em si mesma essa qualidade geradora do divino criador, então ela está na origem de todas as divindades. Mas as coisas de Deus não acontecem assim. E ele, quando começou a gerar, já havia ordenado sua geração. Então Ogum já existia e ordenava a geração de Iemanjá. Oxum já existia e agregava o que ela estava gerando, e etc. Então, antes de seguir adiante, só para explicar isso aqui um pouquinho melhor. Espiritualidade, através de Rubens, acabou de nos dizer que quem vai gerar a vida é Iemanjá. Aí você vai pensar assim, opa, peraí. Mas a gente viu lá atrás que tinha outros orixás que criavam as coisas. Entende? Então, como é que vai funcionar? Então, que é o que ele vai dizer aqui. Então será que foi Ogum que gerou Iemanjá? Não, não, mas se Iemanjá foi a primeira que aconteceu, como é que foi Ogum? Não, não, bom, e agora, como é que faz? Né? Então olha que lindo que a espiritualidade vem nos ensinar. Que Deus vai criar da forma dele. Tá, mas então a primeira que foi criada foi Iemanjá, porque dela está se criando toda a vida. Então na verdade dela veio Ogum. Não, 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 mas na verdade a gente viu que Ogum é ordenador, então na verdade ele que está criando para ter a ordem. Não, mas aí como é que... Não sabemos. É Deus que sabe. Tem. Então, da mesma maneira que a gente fala, tá, mas peraí, mas como é que se criou a ciência sabe explicar isso pela questão da evolução, mas não tem aquela piadinha assim, mas quem criou primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Porque sem ovo não tinha galinha, sem a galinha não tem ovo. Como é que faz isso? A gente já sabe a resposta para isso, que é uma evolução dos répteis ali, né? Dos répteis não, do reino das aves ali, que era dos dinossauros, tá? Virou um outro tipo, e aí ele foi evoluindo para virando as aves, né? Que é os ovíparos ali, do reino dos ovíparos, né? E mas para essa visão simplista e sem olhar o conhecimento que nós já temos de biologia hoje, sabendo a teoria da evolução, vendo o agir de Deus na evolução, né? Então, a gente fica, mas quem criou o ovo foi a galinha? Olha que bonito, os dois ao mesmo tempo. Aí você fala, mas não pode, como é que criou? E lembrando que tem o etc aqui, por quê? Porque a gente viu ao longo desse, nós estamos estudando aqui, que temos várias características de vários orixás trabalhando ao mesmo tempo, né? Vários orixás que trabalham com todos, tem? Então, por isso, é muito interessante a espiritual trazer isso para nós, para que a gente não ficar com dúvida. Mas peraí, mas qual foi o primeiro? É Deus agindo. Da mesma maneira, assim, mas teve o Big Bang. A ciência física que explica. Tivemos o Big Bang. Show. Tá tudo explicado do Big Bang para frente. E antes do Big Bang? A ciência humana agora, que está fechada no materialismo, não se abriu para o espiritual ainda, ela não sabe. Mas como é que teve o Big Bang? Como é que uma coisa pode acontecer se ela não se autocria? Deus. Entende? Então, achei muito interessante isso, por isso que eu parei aqui para ressaltar para nós esse ponto aqui, né? Muito interessante a espiritualidade nos mostrando isso. Vamos seguir adiante, ó. O caso é que Iemanjá é a mãe da vida. Aqui tá entre aspas, né? Porque a gente sabe que tudo da vida é Deus, né? Na sua plenitude. E como tudo que existe só existe porque foi gerado, então ela está na geração de tudo que existe. Ela tem nessa sua qualidade um de seus aspectos mais marcantes, pois atua com intensidade na geração dos seres, das criaturas e das espécies, despertando em cada um e em todos o amor único pela sua hereditariedade. Olha que lindo. Ela está em toda a criação de tudo e está despertando o amor em hereditariedade. Que hereditariedade? Deus. Nós não somos todos filhos e todos criação de Deus?
Ah, mas Deus está usando tal orixá, tal espírito para criar outro, por exemplo. Mas no final das contas, aquele espírito que tem uma capacidade de criar um espírito, ele não está muito mais ligado a Deus? E todos nós estamos ligados a Deus? Então, olha que lindo. De novo, trazendo aqui para nós, deixando bem visível para nós isso, para que não passe batida essa informação de como Deus é amor. Então, quando em Iemanjá ele manifesta esse amor da criação, está se criado com o quê? Com ódio, com raiva, com palhaçada, dizer, ah, eu vou ferrar esse espírito que eu vou criar. Não, é criado no amor. Como a gente viu lá atrás com os fractais, que são cuidados e tudo mais, né? A gente viu isso bastante no capítulo sobre geração da vida. Nós vamos seguir aqui adiante o estudo de Iemanjá. O amor maternal é uma característica marcante dessa divindade da geração. E quem se coloca de forma reta sob sua irradiação, logo começa a vibrar este amor maternal, que aflora e se manifesta com intensidade. Iemanjá, por ser em si a geração, está na gênese de tudo, como nos próprios processos genéticos. E se a qualidade Oxum agrega ou funde o espermatozoide e o óvulo, Iemanjá é o processo genético que inicia a multiplicação celular, ordenada por Ogum, comandada por Oxóssi, direcionada por Yansan, equilibrada por Xangô, estabilizada por Obaluaiê e cristalizada num novo ser por Oxalá. Viram como um orixá não dispensa a atuação dos outros e como todos são fundamentais e indispensáveis para tudo que existe? Então, olha que legal, o próprio Rubens aqui nos trazendo à vista, entende? E olha que lindo aqui a gente chegando no final do estudo dos orixás, nós temos ainda um Olu, mas vendo como todos eles trabalham junto, então não é essa caixinha fechada, né? Olha que maravilhoso, que lindo poder ver isso, né, gente? De ver como a criação de Deus está tudo conectado, como a espiritualidade nos ensina. Todos nós estamos conectados. Então, quando a espiritualidade nos ensina que quando eu faço mal para o próximo, eu faço mal a mim mesmo, a gente vê isso acontecendo, de ver toda essa interligação. E aí, Cris, mas essa interligação é entre os orixás, que são entidades que estão no topo da criação. Não, não, não. Isso está acontecendo com nós pequenos, está acontecendo com eles grandes. Então, olha como Deus cria tudo unido. E aí, como faz total sentido que Jesus vem nos ensinar de que nós temos que amar ao nosso próximo. Bem, a gente pensa, mas amar o próximo, cara, não tô nem aí pro outro, o importante é eu. Você vê Jesus fala assim, não, porque ele é você também. Então olha como tudo se amarra, olha como tudo se conecta, né? Ela por ser em si mesma a qualidade divina e geradora de Olorum, então gera de si duas hierarquias divinas. Uma é regida pelo trono da criatividade, que gera em si mesma esta qualidade e a irradia de forma neutra a tudo o que vive, tornando todos os seres criaturas e espécies muito criativas e capazes de se adaptarem às condições e meios mais adversos. Outra é regida pelo trono da geração, que é em si mesmo a qualidade genésica do divino Criador, e gera e irradia essa qualidade a tudo e a todos, concedendo a tudo e a todos a condição de se fundirem com coisas ou seres afins, para multiplicarem-se e repetirem-se. E aí o que é interessante aqui, ó. Minerais afins fundem-se e dão origem aos minérios. Elementos afins fundem-se e dão origem a novos elementais. Energias afins fundem-se e dão origem a novas energias. Cores afins fundem-se e dão origem a novas cores. Seres afins, machos e fêmeas de uma mesma espécie, fundem-se e dão origem a novos seres. Os tronos da geração regem sobre este aspecto da Gênese e não só sobre o sexo. O campo desses tronos é tão vasto na vida dos seres e na criação divina que o definimos melhor se simplesmente dissermos, abre aspas, os tronos da geração estão na gênese de tudo e de todos, porque são uma característica de Iemanjá,
que é em si mesma a geração divina. Fecha aspas. Então, olha que interessante, antes de continuar aqui a leitura. Não, acho que vamos fechar aqui, que esse próximo parágrafo aqui linka bem aqui. Portanto, criatividade e geração são os dois lados de uma mesma coisa. Gênese divina. Criação divina, né? Gênese divina, criação divina, né? E Iemanjá as manifesta em suas duas hierarquias de tronos, os da criatividade e os da geração. Então, vamos parar aqui e ver. Olha que interessante. Então, a gente acabou de ver essa característica dos dois tronos onde Iemanjá vai ter agir, a criação, a geração, e aí achei interessante, por isso que eu fiz a leitura aqui com vocês, da gente ver essa questão dos elementos, né? Então a gente está pensando ali em geração, a gente está pensando em ser vivo, como ele vai dizer no final, né, um ser macho, um ser fêmea vai criar um novo ser. Mas a gente vê essa característica de união, de criatividade, de geração em diversas áreas, como ele vai dizer dos minerais. E aí, por exemplo, a gente tem a questão das ondas, né? Então a gente tem uma onda sonora, por exemplo. Dependendo da frequência que entrar naquela onda, pode potencializá-la, gerar uma harmônica dela, ou pode diminuí-la, né? Então a gente vai ter a questão dos elementos. Então a gente vai trabalhar na química. Então eu tenho aqui uma molécula, né? Eu tenho uma molécula de sódio, por exemplo. Se eu pegar esse sódio e colocar perto de uma molécula de água, ele pode se ligar e vai se ligar de tal forma para virar tal molécula. Se for duas moléculas de água, ele vai virar uma outra coisa. Né? Então a gente vai ter ácido salicílico, ácido cítrico, ácido... eu não sou especialista em química, mas entende? Várias coisas. Então, não é só aquilo ali, vai se formando. Olha que interessante, né? E aí vê assim, mas então, por exemplo, a gente pensa, mas aonde vai estar a criatividade na ligação química, por exemplo? Eu não vou saber qual a resposta com certeza, mas eu fico pensando, por que aquele ácido vai se ligar naquela molécula de carbono solta e não na outra de baixo? No estudo, puxando assim de memória, da minha época de ensino médio, que faz algumas décadas que eu fiz já, vocês podem ver, não tenho nem cabelo, então já faz algumas décadas de estudo da química, mas eu lembro que às vezes a maneira como aquela molécula se liga na outra forma um elemento completamente diferente. Então, tem um carbono livre aqui em cima, se conectou aqui, virou tal elemento. Se conectar aqui embaixo, é um outro elemento. Às vezes, a própria molécula, a maneira que ela se rearranja, vira um elemento completamente diferente. E aí, de maneira que bem simples e bem superficial, né, nós sabemos, água, os elementos muito distantes, vapor, eles começam a se juntar líquido. Eles começam a se juntar de uma tal estrutura, gelo, entende? Se eles se reorganizarem de uma outra estrutura, cristais de gelo. Então você vê a criatividade dessa ligação, né? Então achei interessante também ter essa informação aqui para nós, porque normalmente a gente está pensando em criação, e aqui de Iemanjá, nesse estudo de Iemanjá, na sua característica, na sua força, na sua energia feminina, nessa energia de maternidade, desse amor. E aí a gente pensa, na questão da biologia, de criação de vida, seres vivos. Né? Tu vê, não, está em diversas áreas. Né? Por ser a divindade da criatividade e da geração, Iemanjá está em todas as outras qualidades divinas. Lembrando que as qualidades divinas aqui é com Q grande, porque é uma qualidade de Deus. Mas polariza com o orixá Omolu e faz surgir a irradiação da geração, que tem nele o recurso de paralisar todo o processo criativo ou gerativo que se desvirtuar, se degenerar, se desequilibrar, se emocionar ou se negativar. Iemanjá rege sobre a geração e simboliza a maternidade, o amparo materno, a mãe propriamente. Ela se projeta e faz surgir 7 polos magnéticos ocupados por 7 Iemanjás individualizadas, que são as regentes dos níveis vibratórios positivos e são aplicadoras de seus aspectos, todos positivos, pois Iemanjá não possui aspectos negativos ou opostos.
Estas 7 Iemanjás comandam incontáveis linhas de trabalho dentro da Umbanda. Suas orixás auxiliares estão espalhadas por todos os níveis vibratórios positivos, nos quais atuam como mães da criação, sempre estimulando nos seres os sentimentos maternais ou paternais. Entende? E aí agora... Deixa eu ver aqui. Tá. Então, finalizamos aqui o estudo de Iemanjá, já estamos 40 minutos. Então, para o próximo vídeo vai ficar o estudo de Omolum e o último subcapítulo, que é... Como é que é o nome? Cadê? O magnetismo dos orixás. Mas antes da gente finalizar aqui, vou fazer uma reflexão do que a gente acabou de ver aqui sobre Iemanjá. Então, a gente vai ver que Iemanjá, da mesma maneira como nós vimos em vídeos anteriores, a gente vai ver isso bem mais para frente, tá? A gente vai ter um capítulo sobre a questão dos tronos divinos e os degraus desses tronos divinos. Mas aqui ele já vai nos trazer isso, né? Da mesma maneira que a gente viu no orixá anterior, que nós vamos ter ali a Iemanjá, como orixá principal, regente do trono, que vai se desdobrar em 7 orixás individualizadas, que vai se desdobrar em outras orixás, também outros Iemanjás, né? Que aí ele vai chamar de orixás auxiliares, né? E depois a gente vai ver isso com detalhe quando a gente for estudar essa questão dos degraus dos tronos, né? Mas como a gente já viu, como elas vão agindo, né? E me chama a atenção aqui da espiritualidade nos ensinar, nos mostrar que Iemanjá vai ter essa característica de ser sempre no polo positivo, né? Então ela não vai ter essa característica do polo neutro nem do polo oposto, né? Então, isso para mim, e aqui de novo, vou deixar aqui a minha interpretação, quando eu paro para refletir por que essa característica. E aí me traz a seguinte resposta. Deus cria tudo com amor, certo? Nós sabemos disso. Deus é puro amor. Então, não tem como criar-se nada no ódio, né? Então, não tem uma faceta de ódio de Deus, né? De raiva, de coisas que sejam negativas, no sentido de destruição, né? No sentido de maldade. Não existe isso em Deus. Existe a face negativa no sentido do oposto, como a própria espiritualidade vai deixar bem claro. Não vai ter em Iemanjá a questão negativa ou oposta, né? Então eu fiz a interpretação de que isso é mais uma prova para nós dessa característica de Deus de criar tudo no amor. Ah, Cris, mas tem coisas que são ruins. É porque é a ausência daquele amor. Né? Um espírito trevoso, um mago negro, ele não deixa de ser filho de Deus, ele continua sendo filho de Deus. Por mais que ele esteja endurecido, por mais que a lei já tenha alcançado ele diversas vezes, ele continua querendo vibrar no mal, mas ele continua sendo filho de Deus na ausência da sua paternidade. Ele está querendo se afastar de Deus, está querendo vibrar em valores contrários a que Deus pede. E está sendo respeitado o seu livre-arbítrio. Né? E então eu achei bem interessante isso, porque eu sempre gosto de fazer isso, a gente vê as coisas se encaixando, as peças se encaixando, né? Então assim, não, Iemanjá cria também no aspecto negativo, do mal. Você, pô, não pode criar no mal, né? Entende? Então, interessante. No vídeo seguinte, nós vamos ver o Omolum, e o Omolum ele vai ter esse parzinho junto com o Iemanjá, mas ele vai ter essa característica de decantação, de tirar as coisas, como a gente acabou de ver aqui, né? Então ela está criando, começou a criar, meio que desandou, então a gente tira essa energia, diminui essa criação para quê? Para se corrigir essa criação, né? E aí vamos finalizar o vídeo dessa parte, né? Com as oferendas para Iemanjá. Então nós temos velas brancas, azuis e rosas, champanhe, calda de ameixa ou de pêssego, manjar, arroz doce, melão, rosas e palmas brancas, tudo depositado à beira-mar. E aí, então, vamos finalizar por aqui o estudo dos orixás hoje. Fica para o vídeo seguinte, eu estou falando de alguns vídeos, mas vai ficar para o vídeo seguinte, a gente com certeza vai conseguir finalizar esse capítulo dos orixás. Capítulo muito interessante, aprendemos bastante coisa nesse capítulo.
apesar de não termos finalizado ele ainda, né? E agora eu vou deixar os recadinhos que fica para todos os vídeos, né? Então, gente, primeiro recadinho, que é específico do estudo dessa obra. Eu não sou um sacerdote da Umbanda, eu não tenho anos, décadas de estudo da Umbanda. Eu sou um estudante de espiritualidade, estou fazendo esse trabalho alinhado com os propósitos de Jesus, com esse pedido de Jesus para nós de estudarmos continuamente, de trabalharmos ativamente para espalhar e disseminar a luz, disseminar o conhecimento certo, o conhecimento alinhado com os propósitos de Deus, tá? Então eu não tenho a pretensão alguma de que esse estudo dessa obra seja um treinamento, seja um curso de Umbanda, eu não tenho a qualificação para isso, não tenho o preparo para tal posição. Tenho certeza que se estudando essa obra fosse Rubens Saraceni, nossa, ele ia dar um banho ensinando 200 coisas a mais do que eu consegui aprender, do que eu consegui absorver nessa obra, tá? O meu propósito aqui é, como um leigo, estudar essa obra junto com vocês, trazendo reflexões, trazendo pontos da maneira que eu entendi. Tá bom, gente? Já deixo aqui também o recadinho de que estudar, eu fico muito feliz que você está estudando comigo essa obra, mas não invalida de forma alguma a leitura integral e original da obra. Então, se você quiser entender um pouquinho mais por que eu estou deixando esse aviso aqui, vai lá na parte número 1, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, parte 1, que no início do vídeo eu vou explicar com bastante detalhes por que eu estou deixando esse aviso aqui. E nessa obra aqui, que é uma obra densa, é mais importante ainda a leitura integral do texto, tá bom? Deixo o convite para você, se você quiser, vai no meu canal, tem as playlists, tá? Aí as playlists estão várias obras já aqui estudadas no canal. Se Deus quiser, nós vamos ter muitas e muitas obras ainda publicadas para a gente estudar junto. Então vai estar organizado certinho por autor. Então você tem na descrição de todos os vídeos, eu deixo os capítulos que a gente está estudando para facilitar você encontrar o que está procurando. Ah, o que tem na parte 21? Ah, estudamos o Orixá e Iemanjá. Beleza, entendi. O que na parte 17, na parte 14? Tá lá na descrição. E também tem os shorts, que eu chamo de aperitivo, que é um resumo do resumo do resumo do resumo, a ideia básica daquele vídeo, porque, não entendi o que a gente vai ver nesse capítulo. Aí o aperitivo ali vai ajudar para isso, para facilitar tantas pessoas novas descobrirem o canal, vou estudar mais sobre Iemanjá, o que será que vai falar? E aí clicar no vídeo, né? Como, mas o que faz a parte 21? É que esse daqui é fácil, que a gente tá vendo sobre o Orixá, né? Mas, por exemplo, tem obras que vai ser um capítulo meio que você não consegue entender direito o que é. E aí o aperitivo vem para ajudar nisso. Tá bom, gente? E o último recadinho, que é um pedido meu para vocês. Por favor, se você puder, se você quiser, eu peço para ti, se inscreve no canal, deixa um comentário, pode comentar qualquer coisa, clica no gostei. Se você tiver no celular, tiver a opção de hypar, hypa o vídeo. Todas essas ações ajudam muito o crescimento do canal. Porque essas ações mostram para o YouTube que o YouTube pensa, se você está fazendo isso, que é de graça, que é fácil, que é rápido, você fez essas ações, é porque você gostou do canal. Se tu gostou do canal, se tu gostou do vídeo, eu vou mostrar para mais pessoas. Então, quando você faz isso, você ajuda o crescimento do canal e principalmente ajuda com que essa mensagem se espalhe. Porque o algoritmo do YouTube, ele entende isso. As pessoas estão assistindo o vídeo, estão clicando no gostei, estão se inscrevendo no canal. É relevante, eu vou mostrar para mais pessoas. E aí essa mensagem se espalha e se difunde. Então, se você puder, eu peço, faça essas ações, se você quiser, mas me ajuda bastante aqui, tá bom? E é isso, gente. Então, finalizamos o vídeo de hoje. Na sexta-feira, esse é o vídeo de, né, vou publicar na quarta. Sexta-feira, a gente finaliza esse capítulo sobre os orixás. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.